Bem-vindo para mais um unboxing. Hoje, o unboxing da carta de Jesus à igreja de Tiatira. Nós estamos desembrulhando essa carta, ou estas cartas, em busca de entender o que de fato importa para Jesus. O que Jesus espera dos crentes, o que Jesus espera da igreja, o que Jesus espera de nós. O que Ele quer de você, cristão, o que Ele quer de você, membro de uma igreja. É importante a gente sempre conectar essas duas coisas, porque hoje em dia a moda é ser cristão sem ter igreja. No Novo Testamento isso não existe. No Novo Testamento isso é uma aberração. É como se você visse membros do corpo andando por aí sozinho, braço, cotovelo, nariz. Não existe. Na igreja, no Novo Testamento, o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, esse povo é visto em conjunto, no todo, na comunhão do povo de Deus. O Senhor fez de Abraão o pai de uma grande nação. E a partir dali o povo vai se formando. A igreja no Antigo Testamento, o autor de Hebreus chama de igreja no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Deus quando fala, Deus quando exorta, Ele o faz através da igreja. Quando a gente olha para as cartas, são 7 cartas, as cartas do Apocalipse. Você vê Éfeso, como já estudamos, e você vê que a preocupação é que a igreja não perdesse o amor. Ela já tinha perdido o amor. O crente tem doutrina, tem conhecimento. Aqui na igreja de Éfeso, eles não toleravam a doutrina dos nicolaítas, mas eles perderam o primeiro amor. Quando a gente chega na igreja de Tiatira, que é a igreja de hoje, que vai destacar a pureza ou a santidade como necessário, você vai ver que eles tinham amor, mas eles toleravam Jezabel, que em síntese promovia o mesmo tipo de heresia e de promiscuidade na igreja. Mas é importante você verificar o seguinte: essas 7 cartas representam as igrejas da época, as igrejas de todos os tempos, e o que o Senhor requer em primeiro lugar é amor. Quando você olha para Esmirna, você vê que Ele requer perseverança em meio ao sofrimento. Quando você olha para Pérgamo, Ele preza pela verdade. E quando você olha para Tiatira, Ele vai falar da pureza, da santidade. E depois, em Sardes, Ele fala da importância de uma igreja ou de crentes vivos. Vitalidade é o que importa aqui em Sardes. A igreja de Filadélfia, nós vamos ver da fidelidade do Senhor. E Laodiceia vai falar do fervor. Então essas são as marcas que o Senhor Jesus gostaria ou quer ver nos seus filhos, nos crentes, nos salvos em Jesus Cristo. Você poderia chamar essas 7 cartas de um manual de espiritualidade para a igreja contemporânea. Você poderia olhar para essas 7 cartas e fazer delas o alvo para a sua vida e para a sua igreja. Que tipo de espiritualidade o Senhor requer de nós nestes últimos tempos, que são os tempos nos quais nós estamos inseridos, os últimos tempos. Então você vai estudar sobre amor, sobre perseverança, sobre verdade, sobre pureza, vitalidade, fidelidade e fervor.
Então leia essas 7 cartas, estude essas 7 cartas em busca disso. Faça delas uma espécie de manual para a sua espiritualidade. Talvez você esteja buscando uma igreja. Direto pessoas me perguntam, me escrevem: pastor, que igreja o senhor recomenda? Que tipo de igreja? E seria importante você ler e reler essas cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse, para você descobrir o tipo de igreja que a gente precisa ter. Eu recebi um direct no Instagram de alguém que me segue, essa semana mesmo, falando para mim algo que me fez concordar com tristeza. A pessoa diz assim: pastor, ele se denomina batista, aí ele se diz: pastor, quando eu procuro uma igreja batista que preza pela doutrina reformada, que busca na tradição da igreja, eu encontro uma igreja fria nas experiências que ele teve. E gozado, porque veja, Laodiceia, a gente está falando de fervor. Quando você olha para a carta, você vai ver a igreja de Sardes, que é a próxima da semana que vem, Deus permitindo, trata de vitalidade. Mas essa pessoa fez essa constatação na experiência dela, as igrejas por onde ela passou são igrejas frias, igrejas sem amor, como era o caso de Éfeso. Aí ele disse: quando eu deixo de procurar uma igreja assim, que preza pela fé reformada e tudo mais, e procuro uma igreja, entre aspas, tradicional, o que eu descubro é que não se dá o devido valor à verdade da palavra de Deus. Práticas são feitas na igreja, nos cultos, que contradizem frontalmente as Escrituras. Ele cita o ministério pastoral feminino, uma prática que a gente sabe, olhando para as Escrituras, não é uma prática bíblica. Apesar de Deus ter usado e provavelmente ainda usará mulheres, e aqui não é nenhuma depreciação, é que simplesmente não é o ensino bíblico. E aí esse jovem que me escreve no direct, no Instagram, ele diz: pastor, então se eu vou para uma igreja mais reformada, ela não tem amor, ela é fria, ela não tem vitalidade, ela não se preocupa em relacionamentos, praticamente você vai lá, ouve um bom sermão e vai embora. Mas se eu vou para uma outra, tradicional, ela vai ter amor, vai ter vitalidade, vai ter música boa, mas vai faltar verdade, vai faltar fidelidade bíblica. E é verdade, gente, esse é o problema que a gente enfrenta hoje, mas que já se enfrentava nos dias dos apóstolos. Tanto que as cartas que Jesus escreve, e João relata e manda para as igrejas, e que chega a nós ainda hoje, século 21, essas cartas, quando você as lê em conjunto, você descobre isso. Se você visitasse a região da Ásia Menor, você ia encontrar isso. Você ia encontrar uma igreja amorosa, uma igreja doutrinária, mas que não tinha amor. Você ia encontrar uma igreja que tinha amor, mas que não tinha fidelidade doutrinária. Você ia encontrar uma igreja cheia de gente com vontade de servir Deus, mas pessoas impuras. Você ia encontrar um desequilíbrio nas igrejas aqui do primeiro século. Não é diferente hoje. O fenômeno que nós hoje enfrentamos não é um fenômeno apenas de hoje. Sempre existiu. É só você ler o Novo Testamento com a devida atenção e você vai descobrir isso. Então, as cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse
é um excelente manual de espiritualidade, é um excelente parâmetro para você buscar uma igreja. Você quer uma igreja que reúna todas essas qualidades no máximo possível. Essa sim será uma igreja saudável. Por outro lado, você descobre, olhando para a própria Bíblia, que é dificílimo isso. É difícil. Essas igrejas, por exemplo, João, o apóstolo, ele pastoreou Éfeso no fim da vida dele. Quer dizer, a maioria dessas, a igreja de Tiatira, por exemplo, que nós vamos estudar hoje, John Stott é da opinião, eu não vou dar spoiler agora, mas a gente vai ver, ele é da opinião de que quem organizou essa igreja foi alguém que foi muito ligado ao apóstolo Paulo. Então você vê que apesar de ter tido contato direto com apóstolos, talvez até pastoreada por um deles, ou por discípulos diretos, ou diretamente relacionados a eles, as igrejas eram falhas, como hoje. Então, primeiro, mire numa igreja que reúna o máximo dessas características possível. Mas, por outro lado, não pense você que você vai encontrar uma igreja perfeita com todas essas características assim. Porque é impossível, infelizmente. Não porque a gente não vai trabalhar para isso, é porque nós somos pecadores, humanos. É impossível, mas é isso. Leia as 7 cartas do Apocalipse, das cartas de Jesus às igrejas, como sendo um manual de espiritualidade, uma dica de como você pode lutar por uma igreja ou encontrar uma igreja bíblica. Dito isso, deixa eu falar um pouquinho sobre a cidade de Tiatira, onde a igreja de Tiatira estava inserida. Essa igreja, nós vamos ver, ela tolerou a perversão de Jezabel, que, em síntese, é a mesma coisa do que nós vimos nas outras igrejas, relacionados à doutrina de Balaão. Balaão é assim? Balaão e Nicolaítas. Em síntese é a mesma coisa, é o jeito de João, ou Jesus falando, através de João, falar dos mesmos problemas, que era o quê? Imoralidade sexual, impureza, cultos pagãos, libertinagem, legalismo de um lado ou libertinagem de outro. Então não é que era uma coisa específica, Balaão era isso, Nicolaítas era isso, Jezabel era... É o mesmo tipo de pecado que sempre existiu no Antigo Testamento, porque olha, Balaão é um personagem do Antigo Testamento, Jezabel é uma personagem do Antigo Testamento, e em síntese, os dois trabalharam para corromper o povo de Deus de algum modo, infiltrando práticas imorais que fossem fazer o povo pecar e, consequentemente, atrair a ira de Deus. Então, é isso que a gente está vendo, uma igreja que tolerou a perversão de Jezabel, foi a igreja de Tiatira. Então eu quero que você perceba comigo algumas coisas aqui. Tiatira não possuía proeminência política, nem cultural. Tiatira é a menor das cidades. E curiosamente é a maior carta das 7 cartas. A identidade estava no comércio de metais e de tecidos. Olha o que um comentarista da Bíblia diz sobre a cidade. Vou ler para você. A cidade de Tiatira não era tão conhecida quanto as outras 6, para as quais essas cartas foram endereçadas. Mas uma das coisas pelas quais Tiatira ficou famosa eram suas associações comerciais, sindicatos trabalhistas. Associações comerciais. E a cidade também não era menos importante por causa do trabalho de fundição em cobre e bronze. Então
por essas coisas que Tiatira era conhecida. Era conhecida por causa das associações ou dos sindicatos, sindicatos dos metalúrgicos, literalmente falando. Sim, mas não nos sindicatos do jeito que a gente conhece hoje. Eram associações, agremiações, eles se reuniam, eles tinham um padroeiro, cada um deles tinha um padroeiro, e cada associação dessa, e a busca que eles faziam era de que tal padroeiro, ou Deus, ou santo, esse padroeiro abençoasse aquele negócio. E aí havia cultos aos deuses, às divindades, haviam festas e cerimônias onde havia bastante imoralidade sexual, como forma de dedicação aos deuses. Gente, e isso você pensa que as coisas são absurdas, né? Eu não sei se você viu essa semana, chegou para mim a imagem de um casal tendo relação sexual no altar da igreja. Quem viu isso? No Instagram. O casal literalmente na posição ali, sexual, cobertos, e o obreiro, o pastor, sei lá, impondo as mãos, e a chamada era que aquele casal era infértil, e ali no culto a Deus, Deus iria abrir o ventre da mulher. Então, quando você enxerga absurdos como esse, espero que seja fake news, eu prefiro 1000 vezes que seja fake news. É fake news? Como é que você sabe? Foi montagem. Tá. Menos mal. O Guilherme diz que saiu o noticiário aí dizendo que é fake news. Mas eu não duvido nada, a julgar pelo rumo que as coisas vão seguindo, que coisas assim em breve aconteçam, se já não acontecem veladamente. Então, praticava-se atos sexuais como forma de adoração e comia-se comidas dedicadas aos ídolos nas festividades das associações. Associação de tecidos, associação desse monte de coisas que existia lá, de vários produtos que eram fabricados, na esperança de que eles conseguissem prosperidade. Era daquela cidade a Lídia, de Atos 16:14. Você se recorda que Lídia era produtora de tecido, né? Ela lidava com isso, e a história diz que ela era de lá, e John Stott diz que há uma corrente de estudos, de interpretação, que diz que Lídia, ao ter se convertido, volta para Tiatira, e lá ela é quem organiza e começa a igreja. Mas são especulações apenas. Como eu disse, essas associações celebravam os deuses padroeiros em festivais periódicos, e os cristãos podem ter sido tentados pela mensagem de uma profetisa, Jezabel, o nome que dão a ela. Você vai se recordar do livro da Carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios 14, e em outros livros do Novo Testamento, que na igreja primitiva havia profetisas. Você lembra disso? Havia profetisas no Novo Testamento. É provável que essa era uma mulher que gostou da proeminência e deturpou-se. E ela então, o papel dela era incitar o povo com convicção bíblica, segundo ela, de que eles poderiam e até deveriam participar dessas associações para que eles pudessem ser prósperos. E ao participar dessas associações, eles comiam as comidas sacrificadas aos ídolos. Se eles não participavam, eles no mínimo assistiam às práticas sexuais ilícitas como forma de culto aos deuses. E você vai lembrar do estudo que a gente fez em Atos, capítulo 15, quando o Concílio de Jerusalém decidiu enviar uma carta dizendo que os cristãos não deveriam participar dessas coisas. E você observa que em Tiatira, alguns anos depois do Concílio de Jerusalém, isso era uma prática.
Então, outra coisa interessante que comprova o que a gente está dizendo, você vai notar o seguinte, nós vamos ler a carta a Tiatira. E não existe contra Tiatira, a igreja, não existe perseguição, como nas outras cartas. Não existe esse tipo de sofrimento. Por que que não havia? Os comentaristas bíblicos vão dizer o seguinte, porque a igreja certamente estava muito envolvida na sociedade, a ponto de parecer com a sociedade. Eram como eles. Iam ao culto, iam à igreja, mas estavam associados em suas associações, adorando de algum modo aos seus santos padroeiros, ou seja, eles não se opunham àquela idolatria. Então é uma igreja que, de algum modo, buscou conformar-se para não perder privilégios. Porque você vai ler a história desse contexto de Tiatira e desse povo, você vai descobrir o seguinte: para eles não perderem emprego, possibilidade de comércio, possibilidade ou condições de troca, de venda, comércio, dinheiro, eles tinham que se associar a esses grêmios. Eles tinham que estar associados a essas coisas. E uma vez associados, não era só ter seu nome lá, digamos, e pagar uma anuidade. Você tinha que participar dos cultos. Aquela era uma sociedade de cultos. E acontece que os que se recusavam a isso, eles perdiam privilégios sociais. Aí, gente, quando você chega no Apocalipse, lá quando vai falar da marca da besta. Lembra da marca da besta? Isso é tão importante, você ler o Apocalipse com essa perspectiva e entender isso. Você vai ver que o que era a marca da besta? Era na fronte e na mão direita. Você vai ver também no Apocalipse falando do selo do Espírito. Os crentes têm o selo do Espírito. Mas nenhum de nós tem algum selo. Você tem selo para demonstrar? Nós não temos. Mas nós temos o Espírito. Então, quando vai se falar da marca da besta, a ideia é exatamente essa. Se você não pensar como as associações idólatras, aqui no caso de Tiatira, cabeça, fronte. E se você não agir como essas associações ou grêmios idólatras, você não vai ter como comprar ou vender, você não vai ter comida, você vai... Entendeu a lógica? Pode até ser, gente, que no futuro apareça um chip, mas a ideia não é chip, o ponto não é chip. O ponto é o seguinte: ou você pensa como se pensa o mundo, ou você age como age o mundo. E aqui, meu povo, sem nenhuma tentativa de querer pensar em teoria da conspiração. Eu não sou da teoria da conspiração. Mas uma coisa que ficou muito clara para nós nessa pandemia, da qual a gente ainda parece não ter saído, é que vai ser muito fácil dominar as pessoas. Muito fácil. Muito fácil amedrontar o povo. Muito fácil você cobrar um tipo de cartão, no caso o cartão vacinal. Sem esse você não entra e não sai. Em nome de Jesus, eu não estou dizendo que você não deve vacinar. Não estou dizendo que você não deve ter cartão vacinal. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Mas está muito claro que cada vez mais esse tipo de exigência vai ser feita, e quem não se enquadrar não vai poder viajar de avião, não vai poder entrar em supermercado, não vai poder ter conta no banco. Percebe aonde a coisa vai chegando? Então, guardadas as proporções, era isso que já acontecia lá em Tiatira. Ou você era desse grêmio, do grêmio ou associação correspondente ao seu negócio, ou você não comprava nem vendia. Você passava fome. E a igreja não é perseguida. Por quê? Porque aparentemente a igreja começou a pensar e agir como eles. Apesar de que, como veremos, havia crentes fiéis dentro daquela igreja.
Então, esse é o contexto. Vamos ler agora a carta e ver o que a gente aprende. Capítulo 2, verso 18. A gente começa lendo sobre a onisciência de Jesus. Ele conhece todas as coisas. E por que é importante a gente ver da onisciência de Jesus? Porque lembra, lá naquela igreja havia gente fiel e havia gente misturada. Havia joio e havia trigo. Havia práticas sinceras de piedade, havia hipócritas. E aí Jesus, ele se revela para essa igreja, de novo, a partir da revelação que se tem de Jesus lá no capítulo 1, cada carta recebe algo do Jesus que foi revelado no capítulo 1, e o que Tiatira vai receber é o seguinte, preste atenção, escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus. Filho de Deus. Duas coisas aqui. Primeiro, é provável que havia judeus naquela cidade. Porque essa é uma expressão que judeu entende. Esse é um ponto. Esse é um título messiânico. Mas também havia naquela cidade a moeda, existe na arqueologia moedas com imagens de deuses e cravado Filho de Deus, fazendo referência ao César de Roma. Então, sem uma moeda daquela, você não comprava. E para se ter uma moeda daquela, você tinha que estar no Grêmio, em alguma associação idólatra. Percebe a coisa? Então, esta é a mensagem do Filho de Deus de fato. Não o César, não o imperador. Agora, de que modo Jesus se revela, além de dizer Filho de Deus? Cujos olhos são chamas de fogo, é a primeira coisa. E segundo, cujos pés são como bronze polido. Primeiro, os olhos como chamas de fogo, penetrantes. Lembra do Superman antigo? Que os olhos atravessavam a parede assim? Vocês já viram esse antigo? Quem já viu o Superman que enxergava do outro lado da parede? Se não, você dá um YouTube depois e procura. Os antigos, os olhos dele, ele enxergava do outro lado. Jesus enxerga todas as coisas. Deus, ele está dizendo, meus olhos como chamas de fogo penetram o íntimo do seu coração, mas penetra também a igreja. Eu sei quem é quem dentro da minha igreja. Você pode até se camuflar aqui dentro, mas eu sei que lá fora você é um pagão. Você come como eles, come com eles, você pensa como eles, você idolatra como eles, meus olhos enxergam você. É o que Jesus está dizendo. Você pode esconder de alguém seus pecados. Você pode esconder do papai, da mamãe, você pode esconder do pastor, da igreja, mas eu sei como você vive a sua vida, é o que Jesus está dizendo. Eu sei a farsa que é a sua fé, seu cristianismo. Meus olhos penetram essas coisas, meus olhos veem. Outra coisa, os pés são como bronze polido. Lembra que eu disse que naquela cidade havia a fundição de cobre com outros materiais? Então, a alusão diz respeito a isso, mas diz respeito também, o bronze polido, da ideia de algo visto de longe, um bronze polido, né? Aquela imagem de ouro quase visto de longe, brilha, mas é um material resistente. Não é pés de barro, é pés de bronze polido, e ele vai julgar. Essa é a ideia. Ele vai pisar sobre os seus inimigos. Ele vai conquistá-los, ele vai vencê-los. Por mais que a ideia de quem vivesse em Tiatira era a ideia de que, olha, não basta adorar só Jesus, porque nós não vamos ter forças, nós temos que adorar algum desses deuses dos grêmios ou associações, senão nós não vamos prosperar, eles vão pisar na gente. E aí vem Jesus e diz, na verdade, meus pés são como bronze polido.
Então é uma afirmação de quem Jesus é para uma igreja sofrida, para uma igreja oprimida, para uma igreja que achava ou não tinha fé o bastante para crer que Jesus é suficiente. A menção a esses pés e a menção aos olhos que enxergam todas as coisas. Então, a onisciência, a onipotência de Jesus. O elogio. Olha o que Jesus elogia nessa igreja, verso 19. Eu sei tudo que você faz. Os olhos veem todas as coisas. Eu vi o seu amor, eu vi a sua fé, seu serviço, que geralmente na Bíblia, amor é sinônimo de serviço, obras, práticas, a fé sem obras, vai dizer Tiago, e as obras de Tiago na verdade é amor, fé sem amor é morta, amor são obras, amor é serviço, sinônimo, mas Jesus destaca 3 coisas, amor, fé e perseverança. Jesus destaca essas 3 coisas nessa igreja: o amor, a fé, a perseverança. Perseverança é sinônimo de esperança. Persevera quem tem esperança. Esse tripé, fé, esperança e amor, é o que Paulo sempre elogia nas igrejas. Se você ler Tessalonicenses capítulo 1, se você ler com cuidado as outras cartas de Paulo, Efésios, Filipenses, Colossenses, você, especialmente quando Paulo está orando ou rendendo graças, busque nas orações de Paulo e você vai ver que ele sempre agradece a Deus por esse tripé, fé, esperança e amor. É isso que caracteriza um crente. Fé na verdade, tal como nós a recebemos. A fé, na fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A esperança nas coisas que são prometidas por essa fé que nós recebemos. E essa fé e essa esperança produz amor, produz serviço. É esse tripé. A vida cristã, ela se sustenta num tripé. Eu soube de uma questão que caiu na Unicamp há alguns anos, no vestibular, que dizia: por que que uma mesa de 3 pés não manca? Algo mais ou menos assim. Na época em que eu lecionava. E a resposta você sabe, né? Por que que uma mesa de 3 pés nunca vai mancar? Tem nenhum matemático? Porque 3 pontos determinam um plano. Então, onde você conseguir apoiar 3 pés, tem um plano, ela não cai. Mas se não tem, 2 ela cai, 1 ela cai. Mas 3 tem um plano. Então, a vida cristã é assim, nesse tripé: fé, esperança, amor. Jesus viu isso em crentes naquela igreja. E mais, Jesus viu que eles vêm crescendo nisso. A fé vai se tornando fé, vai se tornando fé, e a esperança e o amor, a vida cristã é uma crescente. Jesus elogia isso. O crescimento da fé, o crescimento da esperança, o crescimento do amor que se traduz em serviço. É isso que Jesus gosta de ver nos crentes, de ver na sua igreja. Esse é o elogio. Daí vem a repreensão. Porque olha como é fácil você ver numa mesma igreja isso aqui que Jesus elogia: amor, fé, serviço, perseverança, gente crescendo nessas coisas. E ao lado, às vezes sentado no mesmo banco, você vai ver o que Jesus condena. E o que Jesus condena? Verso 20, a repreensão. Contudo, isso faz referência, apesar dessas coisas todas, fé, esperança, amor, serviço, perseverança, crescimento nisso. Contudo, eu tenho contra você
uma queixa. É interessante que o pronome é plural, né? É singular, você. Os crentes são endereçados no corpo. Isso é muito interessante. De novo, porque na identidade cristã, você não é visto por Deus sem igreja, sem o corpo. Eu tenho uma queixa contra você. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, lembra que eu disse, era comum profetisas no Novo Testamento, e essa profetisa recebe da parte de Jesus o apelido de Jezabel. Por quê? Porque a Jezabel, lá do Antigo Testamento, que casou com o rei Acabe, o que essa Jezabel fez? Você se lembra? Ela levou Acabe e Israel a adorar Baal, o deus da fertilidade. E também a deusa da fertilidade, que agora eu esqueci o nome dela. Mas dois deuses, o casal de deuses da fertilidade adorados, e isso incitado por Jezabel. Que tipo de deus eles adoravam em Tiatira? Deuses de fertilidade, de prosperidade, na obra, na produção, nas plantações e etc. Então, essa mulher começou profetizando, o que em si não era ruim, havia profetisas. Essa mulher se corrompeu. Essa mulher, ou ela começou bem e terminou mal, ou ela entrou mal, disfarçada, até que chegou num ponto que ela se escancarou. E o que ela fazia? Ela fazia os servos do Senhor se desviarem. Como ela fazia isso? Através do ensino. Ensino. Toda queda começa, e eu vou mostrar um texto de Paulo adiante para você. Toda queda no pecado começa a partir de um tipo de mentalização, racionalização, de pensamento, de teologização, filosofia, pensamento, ideia, raciocínio. Nós somos guiados por isso, por pressupostos. E ela fazia o quê? Ela ensinava esses homens a cometer imoralidade sexual nos templos pagãos, das associações, e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Não é que era carne oferecida a ídolo. Paulo diz que não tem problema você comer carne oferecida a ídolo, desde que, primeiro, não escandalize alguém vendo você comer aquela carne, e segundo, que essa carne sacrificada a ídolo não seja comida no culto ao ídolo, que é o que estava acontecendo em Tiatira. Então, era isso que essa mulher fazia. Ela ensinava eles que aquelas práticas pagãs não tinham problema. Mas olha o que Deus faz. Deus é tremendo. Deus foi paciente com ela. Dei a ela tempo para que se arrependesse. Mas ela não quer se arrepender de sua imoralidade. Esse ensino levava à imoralidade. Ela não quer se arrepender disso. Mas o Senhor deu tempo. E pode ser o caso de muitos dos que se dizem cristãos. Vivem nesse pensamento, vivem nessa prática, e Deus vai dando tempo. Mas ela não mudava. Jesus fala que vai corrigi-la. Olha como ele vai corrigi-la. Verso 22. Portanto, olha essa expressão, essa conjunção. Eu dei tempo para ela, mas ela não quer se arrepender, ela quer continuar na imoralidade. O que eu vou fazer? Eu vou lançá-la doente numa cama. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, porque Paulo fala disso. No texto da ceia do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, que é o texto da ceia, abra sua Bíblia aí.
a partir do verso 30, portanto... Aqui, verso 30. 1 Coríntios 11, 30. Paulo está instruindo. Verso 27. Verso 27. Assim quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Veja, quando você junta 1 Coríntios 11 com o que João está dizendo aqui, relatando o que Jesus disse, foi dando tempo para ela, verso 21 do Apocalipse 2, dando tempo como? Essa mulher sentava no culto, essa profetisa, apelidada de Jezabel, ela sentava no culto, ela participava da ceia, ela comia do pão, ela bebia do cálice indignamente, sem examinar a si mesma. E aí diz o texto, 1 Coríntios 11, portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Verso 30, 1 Coríntios 11, 30. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram, alguns até morreram. O que o Senhor Jesus está dizendo a respeito de Jezabel é que ela receberia a disciplina do Senhor. O tempo que o Senhor foi dando para ela foi o tempo que... Como que foi esse tempo? O que Paulo descreve aqui. Dominicalmente na igreja, o Senhor vai dando corda. Ceia, mês após mês, participando da ceia, vivendo a vida da igreja, como se nada tivesse acontecendo. Comendo o pão, bebendo do cálice, sem se examinar, sem se arrepender, sem mudar de atitude. Até que alguns de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram, disse o Senhor através de Paulo. E Jesus aqui, de volta ao Apocalipse 2, verso 22, Jesus diz que ia lançar essa mulher numa cama. Essa expressão aqui, ó, doente, não está no grego. Está aqui cama. Por quê? Porque era na cama que eles tinham as suas orgias sexuais. Então é um jogo de palavras para dizer, a cama de prazeres ilícitos vai ser substituída pela cama da enfermidade. É uma palavra muito dura, muito gráfica para aqueles que estavam praticando isso. Que eles, ouvindo essa carta, eles iam se lembrar das camas ou das práticas sexuais ilícitas nos cultos pagãos. Portanto, eu lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, com Jezabel. Ou seja, não é que teria relação sexual com Jezabel, a profetisa, talvez, não sei, mas parece-me que aqui seria seguir as mesmas práticas que ela. Eu batizei uma mulher em Campinas, que veio de uma seita na cidade de Campinas, São Paulo, onde... Eu não posso dizer a expressão, porque isso pode vir a ficar público e eles vão saber quem é quem. Mas eu vou dizer outro nome, por exemplo, serviço. Para você fazer o serviço naquela igreja, era você ter relação sexual com algum obreiro da igreja. E aquela mulher que eu batizei, até ela cair em si, ela tinha tido relação sexual com 11 dos diáconos. A igreja era liderada por uma mulher que tinha relação sexual com os homens que ela escolhia para fazer o serviço. Isso acontece hoje, debaixo do nariz da gente. É velado,
é mais incomum de se ver, mas isso existe. Então, essas práticas, esse adultério, porque a idolatria também, outra coisa, a idolatria no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela é tratada como adultério. É você abandonar o seu Senhor para ter prazer ou buscar prazer noutro Senhor, noutro ídolo, noutro Deus. Então, Jesus diz que a menos que você se arrependa e abandone a prática de tais atos, você vai cair doente na cama. A cama não vai ser mais de prazeres. A cama... Agora você pode imaginar alguém, digamos, que tenha usado a cama a vida inteira para os prazeres ilícitos e de repente se ver sobre a cama, doente. Imagina você ter desfrutado tanto do pecado de um determinado modo e de repente aquilo que você usava para o pecado agora é para você uma grande tormenta. Enfermidade, o corpo, etc. Matarei seus filhos, diz aqui o verso 23. Não é os filhos físicos necessariamente. Eu vou matar seus fiéis, seus seguidores, seus filhos na fé, digamos. Essa é a ideia. E então, por que Jesus faria isso? Para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda mente e coração. Mente e coração. No grego as palavras rins e coração. Porque os rins ficavam os sentimentos. E coração ficava o pensamento. Essa é a antropologia do Antigo e do Novo Testamento. A tradução é mente e coração, porque essa é a ideia. Eu sou aquele que sonda seus pensamentos, eu sou aquele que sonda os seus sentimentos. Eu conheço você. Eu sei quais são suas motivações. Então, o Senhor agiria dessa maneira tão abrupta, tão forte, adoecendo, matando, para que as igrejas saibam que Ele está vendo o que está acontecendo. É por isso, gente, quando a gente olha para textos como esse, a gente tem que acalmar o coração diante de tantas atrocidades que acontecem hoje em nome de Cristo, em nome da igreja, em nome da fé. A gente não precisa se preocupar em querer fazer justiça, porque o Senhor vai fazer justiça. Se você continuar lendo o Apocalipse, a partir do capítulo 17, então, você vai ver como é que Deus faz essas coisas todas. Então, darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. E ele continua na correção, verso 24. Primeiro ele falou para esses que são os seguidores da profetisa. Da doença, da cama, da enfermidade, da morte, para que todos saibam que o Senhor conhece pensamentos e sentimentos de todo mundo. Ele vai retribuir como merece e tal. Agora ele vai dar uma palavra, verso 24, para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram o falso ensino. Ele fala para os hipócritas que estão na igreja, até o verso 23, e no 24 ele vai falar aos que não se corromperam. E ele vai dizer uma palavra muito forte também. Gente, quando eu estava analisando esse texto para hoje, e eu me deparei com essa expressão, eu fiquei chocado com o que a gente vê acontecendo hoje. Olha só, tenho também uma mensagem, verso 24, para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. Qual era o falso ensino, gente? O que Jezabel ensinava que motivava toda aquela prática pagã, sexo ilícito, etc. Sabe o que era? As verdades mais profundas de Deus que eles buscavam conhecer. E essas verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Eles buscavam verdades mais profundas de Deus. Como?
embriagando-se. Era o que faziam em Éfeso. Por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: não vos embriaguem com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos o espírito. Porque era prática comum no culto, ali em Éfeso, você beber, até você literalmente vomitar. E na embriaguez você tinha experiências profundas com a divindade. Na prática sexual você tinha experiências profundas com a divindade. Nas comidas. Então eles buscavam experiências profundas com Deus em práticas que não são bíblicas ou determinadas por Deus, quando na verdade eles estão aprendendo das coisas profundas de Satanás. Paulo chama isso de doutrina de demônios. Então cuidado, e é aqui que eu fiquei assustado, com aqueles que prometem que estão pregando coisas profundas sobre Deus. Porque as coisas de Deus, e Jesus vai deixar claro aqui para nós, olha só como é que ele continua no verso 24. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Eu não vou cobrar verdades profundas de vocês. Eu não vou cobrar experiências profundas, conhecimentos profundos. O que eu vou cobrar de vocês é o que vocês já têm, até que eu venha. Porque quando ele vier e nós tivermos o corpo glorificado e formos ao céu em glória com ele, aí sim nós passaremos a eternidade bebendo mais profundamente dele. E a conclusão dessa carta é impressionante, porque até que eu venha, aí nós vamos ver qual é a promessa para a igreja, quando ele vier. Mas veja, não se apegue... Eu não vou pedir de vocês essas coisas mais profundas, senão que se apeguem firmemente ao que já têm. Vamos nos concentrar nisso aqui. O que eles já tinham? O que nós já temos? O evangelho simples. O Cristo que se fez carne e viveu uma vida santa que a gente não consegue viver, e morreu uma morte santa no nosso lugar, como nosso substituto. Nós temos o Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que santifica, o Evangelho que determina nossas relações. Eu espero que você esteja lendo aquele livro verde, especialmente se você é líder de PGM e está comigo. Ele vai falar lá da cultura criada pelo Evangelho. Espero que você esteja lendo aquele livro, é fenomenal. Porque o que nós já temos nos salva e cria a nova humanidade, como Paulo vai escrever em Efésios. É só a gente botar em prática no poder do Espírito. A gente não precisa de verdades mais profundas, experiências mais profundas. A gente precisa do mesmo beabá, de novo e de novo. Nós não vamos ser cobrados de verdades profundas, de insights mirabolantes. Não, nós vamos ser cobrados no básico, no que a gente já tem, no Evangelho. E era isso que Jesus estava encorajando aquela igreja, os fiéis daquela igreja que se sentiam talvez crentes até de segunda categoria, porque não provavam dessas coisas profundas de Deus, e que Jesus chama, não é de Deus isso, é de Satanás. E Paulo vai dizer, é doutrina de demônio. Então, apegue-se ao que você já tem. Conheça o Evangelho. Pregue o Evangelho para você, de novo e de novo. Pregue ele para os outros. Modele seus relacionamentos pelo Evangelho. Cobre do outro, daquele mais próximo de você, do seu namorado, da sua namorada, do seu cônjuge, da sua família, do filho, do pai. Cobre segundo o Evangelho. Viva o Evangelho. Porque o Evangelho ele salva e ele cria a nova humanidade a partir de mim e de você. É isso
ou é a isso que nós devemos nos apegar? Jesus está dizendo, até que Ele venha. O desafio e a promessa de Jesus, verso 26. Ao vitorioso que me obedecer até o fim. Então veja, não há vitorioso aqui e agora, há vitorioso no fim. Nós estamos vencendo. No fim nós seremos declarados vitoriosos. Ele vai dar duas coisas. Darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro. E as despedaçará como vasos de barro. Lembra dos pés de bronze? Agora, você se recorda de algum salmo que fala disso aqui? Do verso 26 e do 27? Darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro. Você se lembra do Salmo 2? Peça-me e te darei as nações por herança. O que o Senhor promete nos dar são os frutos de pessoas salvas pelo Evangelho. É isso que a gente tem que buscar. Essa é a promessa. Ele terá a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Então são duas coisas que Jesus promete: autoridade e a estrela da manhã. Eu quero que você me diga, à luz de toda a teologia bíblica, o que significa a autoridade que a gente recebe. Ele vai falar dessa autoridade no verso 26, no verso 27 e no verso 28, primeira parte. Que autoridade é essa? A autoridade que Jesus recebeu e nos deu quando nos enviou na grande comissão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa autoridade eu estou dando a vocês. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E lembre-se, eu estou com vocês todos os dias até a consumação, até o fim dos tempos. O que Jesus está prometendo, em primeiro lugar, é uma vida frutífera no Evangelho, pelo Evangelho, para o Evangelho. A sua vida, cristão, ela não vai fazer sentido enquanto você não fizer sentido do discipulado na sua vida e da sua vida investida em outras vidas. Por isso que vocês que estão chegando à igreja, cada vez mais gente nova chegando, eu quero que você entenda o seguinte: o que Jesus nos deu foi autoridade, capacidade, poder para a gente fazer discípulos. Você precisa ter pessoas, você tem que ser intencional, trazendo pessoas para perto de você, para conhecer da mesma Bíblia que você está conhecendo. E beber dessa Bíblia. E beber dessa Bíblia. Tem um jovem da nossa igreja com a sua namorada que terminaram de ler juntos o Evangelho de João, o J.C. Riley, o comentário de João. Ele e ela lendo juntos, da editora Fiel. Vão começar a estudar juntos agora o Apocalipse. Como é um livro denso, eu emprestei um comentário bíblico para ele. E ele e ela vão ler juntos. É assim que começa namoro. É assim que mantém namoro. Porque se você não conseguir fazer isso agora no namoro, não se iluda. No casamento você não vai fazer. Não se iluda. Ou é agora ou nunca. Ou você cria o padrão agora, ou ele não será estabelecido. Então, essa intencionalidade para você repartir a Bíblia e o Evangelho com alguém é no namoro, é na amizade, são nos seus relacionamentos. Então hoje, por exemplo, quando a gente sair daqui e for para a jantinha, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é conhecer quem você não conhece ainda do grupo. Se aproximar,
fazer relacionamentos edificantes para a glória de Deus. Tentar sentar na mesa junto com pessoas que você não conhece e tentar estabelecer assuntos edificantes fundamentados no Evangelho. Porque foi isso que Jesus prometeu dar aos que vão vencer. Autoridade para eles fazerem discípulos. Autoridade para eles, no final, poderem julgar as nações. A gente precisa colocar isso em prática já. Esse programa do Senhor para os crentes. E a segunda promessa é a estrela da manhã. Verso 28. E também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que é a estrela da manhã? É Cristo. Ele é a nossa estrela da manhã. Lembra que eles buscavam verdades profundas? E Jesus falou, você tem que se apegar ao que vocês já têm. No final, eu me darei a vocês. Aí vocês vão começar a conhecer o que é profundo e vão precisar da eternidade para mergulhar nisso. Então Jesus está prometendo a si mesmo, a nós, a mim e a você. Essa é a grande promessa. Deixa eu mostrar para você um texto de Paulo sobre santidade, para a gente caminhar para a conclusão. Veja aqui na tela, 1 Tessalonicenses 4. Por que eu trago esse texto de pureza e de santidade? Porque era o problema que estava acontecendo lá em Tiatira. Eles estavam seguindo o ensino daquela profetisa apelidada de Jezabel e estavam caindo em práticas pagãs e imorais. Olha o que Paulo diz, 1 Tessalonicenses 4, 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A santidade. O Senhor escolheu você, Efésios 1, antes da fundação do mundo, para você ser santo em Jesus Cristo. Por isso, já que a vontade é a santidade, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Pecado sexual, gente, é terrível. Eu aconselhei, eu discipulei um moço em Campinas que era viciado em cocaína e prostituição. Ele conseguiu romper com a cocaína, mas a prostituição para ele foi terrível. Ele chegava a se masturbar 8 vezes por dia. Você tem noção? Isso é muito sério. Compulsão, a ponto de eu ir ao psiquiatra com ele, para as consultas que ele realizava, a psiquiatra foi me mostrando que ele acabava tendo que compensar a cocaína pela masturbação e etc, até porque é mesmo o lado do cérebro ali que é estimulado e etc, etc. Mas o pecado sexual é um negócio que se você não controlar o quanto antes, não se iluda, não é casando que você vai vencê-lo. Não é. Você precisa começar, a vontade de Deus é que você vive em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Gente, se você não tem um coração puro, como é que você vai conseguir discipular uma menina, se você é menino? E vice-versa. Você vai olhar para a menina, menino, com desejo sexual. Se não te oferecer alguma atração física, você nem se aproxima. Não é assim que funciona, infelizmente? Então, ou a gente aprende a olhar as pessoas sem paixões sensuais, porque é assim que os gentios, os que não são crentes, digamos, fazem. E por que eles fazem? Porque eles não conhecem a Deus. A falta de conhecimento de Deus produz paixões sensuais.
nesse assunto, não defraudem uns aos outros, não prejudiquem, nem enganem um irmão. Isso tem a ver com a forma como você vai tratar uma garota. Isso tem a ver com a forma como você vai tratar um garoto, sem dar esperança. Tem meninos que ficam cevando, para chegar lá na frente, anos depois, e dizer, não tem nada a ver, acabou. Como eu já vi meninas sofrer assim. E Paulo está dizendo, não prejudiquem, nem enganem o irmão. Está vendo como é que o Senhor punirá essas práticas? Sabe essa história de ficar? Isso é um tipo de prejuízo ao outro. É aqui que a gente se fundamenta. Não existe na Bíblia um versículo que diz, não ficarás com a garota. Mas existe um versículo que diz que você não pode prejudicar nem o irmão ou alguém. Pois o Senhor punirá essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, a palavra, não desobedece a ensinamentos humanos. Quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito. Paulo está dizendo, eu não estou tratando aqui de ideias humanas. Então assim, jovem, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, é um texto muito caro para você nessa fase da sua vida. Você deveria ler e reler isso aqui e tentar buscar aplicações para a sua própria vida. O que é que a minha falta de conhecimento de Deus, em algum ponto, tem provocado, em termos de paixões sensuais? Sua leitura bíblica, o unboxing toda sexta-feira à noite, o conhecimento de Deus que você vai adquirindo nos estudos, através dos sermões, das suas leituras, do unboxing, dos compartilhamentos do pequeno grupo, isso tem tudo a ver com a sua guerra contra a pornografia, contra a lascívia, contra as paixões sensuais, os pecados sexuais. O que a gente faz aqui toda sexta-feira à noite é isso, é mostrar Deus para você de um modo que você reorganize seus pensamentos, realinhe suas afeições e busque viver em santidade, em honra, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Não tem como você vencer os seus pecados sexuais em atividades, em brincadeiras. Tem que ser pelo conhecimento de Deus, no poder do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Em alguns casos, eu sugiro fortemente jejum e oração. Jejum. Jejum de comida, jejum de bebida. E dizer, Deus, mortifique, eu quero mortificar o meu corpo. Eu quero entregar o meu corpo em honra, em santidade. Para isso o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Não dá para viver na igreja seguindo os ensinos de Jezabel. Porque todo mundo faz, porque se eu não fizer, e vem para a igreja e come o pão, bebe o cálice, e o Senhor está dando tempo, igual deu para Jezabel. Até que alguns caíram na cama, outros já morreram, diz Paulo. Porque é isso que o Senhor faz. Então que a história dessa igreja de Tiatira, de algum modo, incentive você à pureza e à santidade. Quero concluir com essa citação do John Stott, quando ele conclui o estudo dele da igreja em Tiatira. Ele diz assim: os cristãos fiéis que têm repudiado os padrões do mundo, os cristãos fiéis que têm controlado os desejos de sua natureza caída, os cristãos fiéis que têm resistido à sedução do diabo,
O que vai acontecer com eles? Receberão essa resplandecente estrela da manhã. Rejeitando Jezabel, receberão Cristo. Entenda, gente, o que está em jogo quando você estuda essa carta. Quando você rejeita Jezabel e as imoralidades e o paganismo desse mundo, você não recebe menos do que Cristo. Essa é a promessa. Terão permissão para compartilhar não somente sua autoridade, o Evangelho, mas também sua glória. Não irão apenas governar as nações, mas também servir ao Senhor das nações. Como é que você pode dizer que um dia você vai governar as nações, se hoje você não tem controle sobre o seu próprio coração, suas coisas pequenas do dia a dia? Recusando-se a penetrar nas profundezas de Satanás, lembra? Os conhecimentos profundos. Eles sondarão as profundezas de Cristo. Voltando suas costas às trevas do pecado, eles verão a luz da glória de Deus na face de Cristo. Você não vai ver o Senhor enquanto você não odiar o pecado. Não tem jeito. O pecado ofusca a estrela da manhã. Os vencedores cristãos, por maiores que tenham sido suas renúncias sobre a terra na batalha pela santidade, irão, com esta estrela, o próprio Cristo, permanecer em absoluto e eterno contentamento. Que o Senhor fale ao seu coração, incomode você a querer viver em santidade. Joel Bick, ele diz que a mensagem para a igreja em Tiatira nos exorta a lembrar que Cristo é o juiz que vê cada segredo e coração. Se brincarmos com os ídolos e os prazeres deste mundo, apostando nosso coração neles, o Cristo nos punirá severamente. Por outro lado, se pela graça lhe obedecermos com base na gratidão pela salvação, reinaremos com ele como reis. Eu tiraria isso aqui. Eu colocaria isso aqui. Fé no fato de que se eu renunciar a este mundo e Jezabel, eu receberei Cristo, a estrela da manhã. É disso que a gente precisa. É disso que você precisa para ser salvo, para ser santo, para se satisfazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Alguma pergunta antes da gente ir para a jantinha? Vamos lá? Esse é o momento, o microfone aqui. Marcos, me ajuda, por favor. Alguém? Cairo? Tem que ligar e esperar um pouquinho. Morreu? Pronto. Boa noite, pastor. Boa noite. Essa última citação do Stott que o senhor leu aí, ela diz respeito, parece que ela está falando dubiamente de algo futuro, eu falo da eternidade, mas é algo também para o presente, no sentido de ter autoridade entre os homens, no sentido de que, no caso, uma vida impura compromete essa autoridade, essa relevância, essa influência, esse alcance. Quando você olha para o Novo Testamento, e Jesus foi o primeiro a falar sobre autoridade, qual é a autoridade da igreja? Não é a mesma autoridade dos governantes desse mundo. O Senhor Jesus deu um nível de autoridade para a igreja, e o Senhor Jesus deu um nível de autoridade para o Estado, pelas autoridades do Estado, que são também instituídas por Deus.
As autoridades do Estado têm em suas mãos a autoridade da espada, para manter a ordem, etc, etc. A justiça, né? O bem comum, social, tudo mais. A autoridade que o Senhor deu à igreja é a autoridade que a igreja exerce quando em assembleia liga e desliga com o Evangelho. Nós não temos autoridade para matar a igreja, não tem. Ela não tem autoridade para que o Estado tem. Quando o Estado erra a mão ou segue o caminho errado, nós podemos, da maneira mais honrosa possível, discordar. Como a gente viu Jesus submetendo-se, mas ele tinha que submeter. Paulo discordando em honra. Então, a autoridade que os crentes têm é uma autoridade para entrar e sair com o Evangelho, para pregar o Evangelho. As nações estão abertas para o Evangelho. Satanás foi amarrado, está amarrado, a Bíblia diz isso. E vi Satanás cair do céu, lembra lá em Lucas? A igreja tem autoridade, tem poder para entrar nas nações com o Evangelho. Essa é a nossa autoridade. O julgamento final, aquilo que não se enquadrar ao Evangelho no final, esse julgamento final das nações, o Senhor mesmo julgará. Nós estaremos ao lado dele dizendo amém, amém, amém. Não vem de nós essa justiça. Então, reinar em vida seria ter... Porque veja, as promessas para a igreja de Tiatira foram promessas voltadas para você ganhar as nações como herança. Ganhar as nações como herança para Cristo. Vão e façam discípulo de todas as nações. Essa é a nossa autoridade. Nós temos a autoridade para ir fazer. O Estado tem autoridade para impedir o crime, o mal, para promover o bem comum. Deus estabeleceu essa autoridade, deu ao Estado essa autoridade. Não sei se eu respondo a sua pergunta, será isso? É isso? Cairo? Era isso? Próximo? Alguém? Bruno, aqui na frente. Boa noite, pastor. Boa noite. Sobre a pergunta do Caio, ao meu ver, ficou uma dúvida da pergunta dele. Essa autoridade é comprometida pelo fato de eu não repudiar os padrões do mundo? Ou seja, quando eu for fazer um discípulo, se eu não tenho repudiado, se eu não tenho controlado os desejos da minha natureza, isso vai me impedir de fazer um discípulo? Certamente, porque ele vai virar para você e vai dizer, com que autoridade você me diz isso? Não vejo isso na sua vida? Muito bem colocado, é um insight que você teve correto. A nossa autoridade, ela depende, ela é reconhecida ou não pelos homens, de acordo com a nossa padrão de conduta, vida. Como é que eu digo crer no Evangelho, se não se vê esse fruto do Evangelho na minha vida? Eu não tenho autoridade para falar dele. É o Evangelho que promove santidade. Por isso que a maioria de nós não se envolve com evangelização. Porque sabe que não tem autoridade para falar, não sabe que tem um preço. Entende? É sério isso. É por isso que quando Jesus pregava e falava, as pessoas falavam que ele falavam com autoridade, não como os escribas e fariseus. Como quem vivia isso, tinha poder, via na vida dele. As palavras dele tinham autoridade, era carregada de exemplo. Não era da boca para fora. E a gente conhece as pessoas. Pode ser que num primeiro momento alguém te engane, né? Pode ser que num primeiro momento você se surpreenda com Jeremias. Poxa, Jeremias é um homem de Deus.
Mas a hora que você começa a andar... O que Paulo vai dizer quando a igreja tem que eleger um presbítero ou pastor? Olha para a vida dele. A vida dele vai dar autoridade a ele ou não? Sim, ele tem que ser apto para ensinar, ele tem que saber da doutrina, ele tem que cuidar da doutrina, mas Paulo vai dizer, cuide de si mesmo e da doutrina. E tem a ver com isso, uma vida que tem autoridade para dizer alguma coisa. Muito bem colocado, parabéns. Quem mais?